Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 29 de abril de 2022. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos na nossa programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais, história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini, e hoje vamos matar a saudade de um dos programas da Rádio França Internacional em idioma português para o Brasil. Ok? Também teremos algumas escutas dos amigos e o Espaço Logs. Ok? Sejam muito bem-vindos à nossa rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa rádio DX. A programação o que você merece. Voz de Vietnã transmite su programación en idioma español de las 18 hasta las 18:30 horas UTC en 11.885 kHz y de las 21 hasta las 21:30 horas UTC en 11.885 kHz. Radio Voz de América transmite su programación en idioma portugués para África de las 16:30 hasta las 18:30 horas UTC en 13.630 y 17.655 kHz. Radio 9 de Julio de São Paulo, en Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 0 horas hasta las 0 horas UTC en 9.820 kHz. Radio Brasil Central, RBC de Goiás, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 4.985 y 11.815 kHz. Radio Nacional de Amazônia, en Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 6.180 y 11.780 kHz. Radio Clube de Pará, de Belém de Pará, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 4.885 kHz. Radio Inconfidência de Brasil transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 6.010 y 15.190 kHz. Radio Voz Missionária de Brasil transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 9.665 kHz. Radio Rebelde transmite su programación en idioma español de las 00 hasta las 00 horas UTC en 5.025 kHz. Radio Vaticano transmite su programación en idioma portugués para África de las 8:30 hasta las 10:30 horas UTC en 17.520 kHz. De las 18 hasta las 18:30 horas UTC en 9.705 kHz. De las 21 hasta las 21:30 horas UTC en 7.365 kHz. Radio Vaticano transmite su programación en idioma portugués para Brasil de 1 hasta la 1:30 horas UTC en 7.305 kHz. Radio Vaticano transmite su programación en idioma español de 1:30 hasta las 2 horas UTC en 7.305 kHz. Radio Praga transmite su programación en idioma español por medio de Radio Miami Internacional de las 2 hasta las 2:27 horas UTC en 9.955 kHz. De las 2:30 hasta las 2:57 UTC en 5.010 kHz. De las 4:30 hasta las 4:57 horas UTC en 5.800 kHz. Y por fin de las 11:30 hasta las 12 horas UTC en 5.010 kHz. Radio Progreso transmite su programación en idioma español de las 0:30 hasta las 4:02 horas UTC en 4.765 kHz. Radio República transmite su programación en idioma español de 1 hasta las 3 horas UTC en 9.490 kHz. Radio Eslovaquia Internacional transmite su programación en idioma español por medio de Radio Miami Internacional de las 0:30
hasta la 1 hora UTC en 5.010 kHz y de las 2:30 hasta las 3 horas UTC en 9.955 kHz. Radio Exterior de España transmite su programación en idioma español de lunes a viernes de las 15 hasta las 23 horas UTC en los 11.670 kHz para África Ocidental y Atlántico Sur y en 15.520 kHz para Oriente Médio, Índico y Gran Sol, de lunes a viernes de las 18 hasta las 12 horas UTC en 11.940 para Sudamérica y en 17.855 kHz para Norteamérica. A los sábados y domingos de las 14 hasta las 22 horas UTC en 11.670 kHz para África Ocidental y Atlántico Sur, en 11.940 kHz para Sudamérica, en 17.855 kHz para Norteamérica e, por fim, em 15.520 kHz para Oriente Médio e Índico. Vietnã transmite sua programação em idioma. Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Vamos agora à primeira notícia de X, para que possamos ficar cada vez mais informados, ok? A primeira notícia de hoje é o convite. 6º Encontro de Radioamadores de Caruaru 2022. O DX Clube Sem Fronteiras convida todos os DXistas, radioescutas, radioamadores e população em geral para participar do 6º Encontro de Radioamadores de Caruaru, que se dará no dia 12 de junho de 2022, das 9 às 16 horas, horário de Brasília, no local Polo Comercial de Caruaru, localizado à avenida projetada sem número, às margens da BR-104, quilômetro 62, na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. Sua presença será de primordial importância. O encontro terá palestras, feirinha de rádios e equipamentos, eletrotroca, estação de rádio amador montada no encontro, a estação do nosso amigo PY7 Eco Lima, Elias, e também teremos camisa alusiva ao evento, no valor de R$ 45. Para aquisição, os amigos devem visitar o site do DX Clube Sem Fronteiras e fazer seu pedido entre o dia 1º de abril até o dia 15 de maio. Ok, amigos? Não percam e venham prestigiar o nosso evento. Outra notícia interessantíssima é que a Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, está transmitindo diariamente em 2 horas a sua programação. Anteriormente era apenas das 21 às 22 horas UTC. Atualmente saiu das 21 às 22, agora está das 21 até as 23 horas UTC. Ou seja, das 18 às 20 horas, horário de Brasília, na tradicional frequência de 9.765 kHz, faixa dos 31 metros. Para enviar informes de recepção, o e-mail é contato@palavraalegre.com.br. Só repetindo, o e-mail para enviar informes de recepção é contato@palavraalegre.com.br. E também podem visitar o site em www.palavraalegre.com.br. Ok, amigos? Então, interessante aí essa informação da Palavra Alegre. Outra informação interessante também que eu quero passar para os amigos é que esta semana eu consegui ouvir a Rádio Exterior da Espanha em idioma português para o Brasil ou a América Latina com sinal muito bom, certo? Queria deixar para os amigos a seguinte frequência e horário. A Rádio Exterior da Espanha transmite a sua programação em idioma português das 17 às 17h30 horas UTC em 11.670 kHz de segunda a sexta-feira. Também das 23 às 23h30 horas UTC em 11.940 e 17.855 kHz, também de segunda a sexta-feira. O sinal tem chegado excelente em 11.940 kHz. Já em 17.855, o sinal realmente está bem baixinho.
mas com força total está em 11.940 kHz. A programação em português tem na sua direção a apresentação da Estela Viana, ok? Então fica aí a dica para os demais amigos que podem também acompanhar das 23 às 23h30 horas UTC o programa em português da Rádio Estéreo da Espanha, ok? Bom, agora vamos ouvir o História de Rádio com o nosso amigo Daniel Camporini, que hoje traz as informações das primeiras emissoras de rádios alemãs. Então, no História de Rádio, nosso amigo Daniel Camporini em sequência. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Para los alemanes, el empleo de las señales de radiotelegrafía eran ya normales mucho antes de la guerra. La empresa Telefunken ya había instalado varias y potentes estaciones que durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1917, prestaron muy buenos servicios. Pero después de finalizado el conflicto, Alemania debió enfrentarse con grandes dificultades, tanto en lo político como en lo económico, que relegaron el desarrollo de la radiotelefonía. De todos modos, a partir de 1921 ya funcionaba un servicio regular, pero restringido a ciertos círculos de la prensa y financieros, que ofrecía informaciones y noticias sobre cotizaciones de bolsa y precios en el mercado mundial. Era un servicio exclusivo para abonados que se emitía desde la planta de Königs Wusterhausen, planta emisora que sería ampliamente empleada años más tarde, al llegar el nacionalsocialismo al poder. Las primeras sociedades que se formaron para desarrollar la radiotelefonía se encontraron con la tenaz resistencia del gobierno, que por razones de seguridad se negaba a otorgar los permisos correspondientes. Después de una intensa campaña en la prensa, y cuando ya la radio era una realidad imposible de ocultar debido a la exigencia de la misma población, se otorgó la primera licencia, que correspondió a la sociedad Radiostunde Berlin, que estaba formada por empresas ligadas de algún modo a la radio. Königs Wusterhausen auf Welle 2700. El 29 de octubre de 1923 era inaugurada oficialmente la emisora Boxhaus, la que tenía sus estudios sobre la calle Potsdam en la ciudad de Berlín, y que poseía un transmisor de 250 vatios de potencia y una antena de 30 metros consistente en 2 hilos paralelos para la frecuencia de 750 kilociclos, longitud de onda de 400 metros en la onda media. Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. De todos modos, el gobierno le siguió poniendo límites a la actividad, imponiendo un muy elevado impuesto a los receptores y la exigencia de una licencia a quienes construían sus radios de galena, situación que se mantuvo hasta 1925. Fue así que comenzó el crecimiento de la radio, llegándose al 1.000.000 de receptores en poco tiempo. Hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus auf Welle 400. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem heutigen Tage, dem 29. Oktober 1923, beginnt die Berliner Sendestelle Boxhaus mit dem deutschen Unterhaltungs- Las emisoras serían todas oficiales, operadas por personal de correos y telégrafos y dadas en concesión a particulares que serían los responsables de los programas. Estas estarían sostenidas económicamente por un impuesto a los receptores que en parte era entregado a las empresas. Bajo estas imposiciones, entre 1924 y 1928, surgen emisoras en ciudades como Stuttgart, Breslau, Leipzig, Múnich, Hamburgo, Frankfurt, Colonia y Königsberg, que empleaban una potencia uniforme de 700 vatios, a excepción de la de Berlín, que ya poseía 2 kilovatios de potencia. Las señales no llegaban a cubrir la totalidad del territorio,
y se debieron instalar estaciones repetidoras en ciudades como Bremen, Hannover, Nuremberg y Kassel. 2 años más tarde, se construían nuevas emisoras en Königs Wusterhausen y Langenberg, pero estas ya con 60 y 25 kilovatios respectivamente en sus transmisores. La emisora berlinesa, identificándose como Deutsche Welle, sale al aire el 7 de enero de 1926, empleando la frecuencia de 182 kilociclos en la onda larga, cubriendo todo el territorio alemán. Las transmisiones experimentales en la onda corta se inician entre septiembre de 1926 y junio de 1927. Las primeras transmisiones, ya oficiales y de carácter internacional, comienzan el 26 de agosto de 1929, empleando la frecuencia de 9.560 kilociclos con 8 kilovatios de potencia desde La Plata en Siegen, en las afueras de Berlín, identificándose al aire como Deutscher Kurzwellensender, es decir, el transmisor alemán de onda corta. Para 1932, esta estación ya empleaba 6 frecuencias. Wir danken jedem unserer Hörer für die vielen freundlichen Zuschriften und wünschen auch weiterhin recht guten Empfang. Bitte schalten Sie sich ein, wenn die Heimat mit diesem Zeichen ruft. Durante el nazismo y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el uso de receptores de radio fue prohibido y se llegaron a incautar miles de ellos. El Ministerio de Propaganda propició la venta a muy bajo costo de un receptor que se conoció como receptor del pueblo, que por supuesto solo captaba las emisoras alemanas. Un dato curioso es que en 1932, y por primera vez en Europa, se empleó el jamming en la radiodifusión internacional, bloqueando las transmisiones en idioma alemán de Radio Moscú. Y a partir de 1939 se lanzan emisoras clandestinas contra Francia. Camarades, vous venez d'entendre Radio Humanité, poste du mouvement ouvrier révolutionnaire. Vous nous entendrez tous les soirs sur la longueur d'onde de 1176 mètres, 255 kilocycles, à 19h40, 21h40 et 22h40. Camarades, communiquez nos heures d'émission à tous vos amis et dites-leur surtout que c'est l'abnégation d'innombrables ouvriers français sacrifiant leur maigre salaire qui a permis de créer ce poste. Camarades, les travailleurs français relèvent le défi lancé par Daladier la Terreur et sa police vendue aux 200 familles. À bas la guerre impérialiste, vive la paix par la révolution. Ya en la intensidad de la Segunda Guerra Mundial, la radiodifusión alemana creció de forma impresionante, llegando a ser la más importante del mundo por lo completo de su cobertura internacional, en el afán de diseminar la idea del nacionalsocialismo, tanto a través de emisoras blancas como negras. Las transmisiones dirigidas se inician en 1933 hacia Norteamérica, en 1934 hacia África, Sudamérica y este de Asia, y en 1935 para el sur de Asia y Centroamérica, que se cubrían con 12 transmisiones diarias en los diferentes idiomas. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Campos. Bom, amigos, tivemos aí espetacular apanhado de informações do nosso amigo Daniel Camporini em relação às emissoras alemãs, as primeiras. Ok? Então, agora vamos ouvir mais uma notícia de X. Nova transmissão da VORW, Victor Oscar Romeo Whiskey, Rádio International para a Europa. A partir de sexta-feira, hoje, 29 de abril de 2022, e todas as sextas-feiras, a VORW transmitirá um novo programa de rádio para ser ouvido em toda a Europa e além de um transmissor de alta potência em Munzbrum, na Áustria.
A transmissão tem 1 hora de duração e será um programa de entretenimento leve. O objetivo deste programa é justamente de trazer as seguintes informações: trazer boa música e discussões casuais para ouvintes de todo mundo. Muitas vezes, os pedidos de música dos ouvintes são atendidos e tocados e todos são convidados a participar. Aqui está a programação de transmissão para a estação adicional. Todas as sextas, das 16 às 17 horas UTC, ou seja, em 9.670 kHz, com 100 kW de potência. Para a Europa, Rússia, Ásia Central e Oriental. Para esta transmissão, a VORW retomará a verificação dos cartões QSL de recepção dos amigos que enviarem os informes, que está parado desde 2020. Os relatórios de recepção e comentários poderão ser enviados para vorwinfo@gmail.com. Ok? Então, repetindo, vorwinfo@gmail.com. Outra informação é que o Ham Radio Freundschaft acontecerá de 26 a 24 de junho de 2022, o Ham Radio ou Rádio Ham, que terá lugar no retiro, na verdade no recinto de feiras de Freundschaft na Alemanha, sob o lema Ham Radio 2022, uma reunião com os amigos. A venda de ingressos online já começou. Os membros da DARC receberão uma taxa de entrada com desconto para o passe de 3 dias. Para mais informações, visite o site em www.darc.de. Ok, amigos? Repetindo, www.darc.de. Ok? Bom, agora vamos fazer aquela viagem no tempo e recordar a Rádio a Rádio França Internacional, aí com seu programa bem interessante sobre o programa de 1979. Então eles trazem aí realmente uma informação bem interessante. Mas antes vamos ouvir o sinal de intervalo da Rádio Suíça Internacional, marcando história. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Swiss Radio International. Schweizer Radio International. Radio Svizzera Internazionale. Radio Suisse Internationale. Bom, amigos, apenas um pequeno erro aqui na programação, mas já resolvido. Bom, além de ouvir o sinal de intervalo da Rádio Suíça Internacional, vamos ouvir a Rádio Suíça Internacional com o programa sobre a cidade de Lausanne, e de certo modo na voz do Sérgio Fernandes, programa de 1977, ok? Vamos ouvir agora em sequência. Essa é a sua rádio. Ligada em você. (13:15) Greenwich Mean Time. You are tuned to the Swiss Broadcasting Corporation. Bem, ouvintes, para este programa dos segundos domingos do mês,
uma cidade, sua vida, sua gente, agradecemos a colaboração dos 5 habitantes de Lausanne: Alain, Luiz Siqueira, Paulo Raad, François Lugion e principalmente Loreta Cohen, da Biblioteca Universitária dessa cidade suíça. Entrevistas e produção, Sérgio Fernandes. Na técnica, Ottmar Stadelmann. Segundo pesquisas recentes, a cidade suíça de Lausanne foi fundada num lugar já habitado na pré-história. Em seu subsolo foram encontrados esqueletos datando da época neolítica. Os lausanenses dizem que sua cidade foi fundada por Hércules, herói da mitologia grega, mas a história, com H maiúsculo, afirma que Lausanne, na época Lausana, centro importante da Gália Antiga no caminho da Itália, foi ocupada pelos romanos. Destruída no século IV pelos bárbaros alamanos, seus habitantes se refugiaram nas colinas que a circundam. Foi nela que São Mário transferiu sua sede episcopal no século VI. Como vemos, Lausanne tem uma longa história. Mais perto de nós, Lausanne foi ocupada pelos berneses até o ano de 1798 e depois pelas tropas francesas que constituíram o Cantão de Le Mans. Em 14 de abril de 1803, o Cantão de Vaud instituiu seu primeiro governo e Lausanne tornou-se a capital. Lausanne é a segunda cidade em tamanho da Suíça francesa. Berna é somente lembrada nos nomes pintados nas placas para indicar o caminho aos motoristas. A pequena capital tem um metrô. Do Lago Le Mans à estação ferroviária, a viagem dura 4 minutos. Da estação ao centro de Lausanne, 1 minuto. Mas todo mundo anda de metrô. Sérgio Fernandes encontrou em Lausanne uma brasileira que mora há 14 anos nessa cidade suíça. Trabalhando na biblioteca universitária, ela conhece Lausanne até mais que os próprios habitantes. Loreta Cohen, natural de São Paulo. É uma pequena cidade de uns 120 mil habitantes e é a capital de um cantão essencialmente rural, e todo lausanense tem uma certa nostalgia do campo. Será que foi daí que veio a sua vocação comercial e industrial? É claro que é uma cidade de feira, uma cidade de atividades de comércio, e também em Lausanne que encontra-se o Comptoir Suisse, que é a grande feira nacional suíça de agricultura e de máquinas agrícolas. E essa feira está tomando agora rumos mais industriais, mas o núcleo do Comptoir é a agricultura. É verdade que Lausanne foi fundada por Hércules? Dizem. Foi um dos grandes trabalhos dele, então. Lausanne é uma cidade de vários níveis de altura. Vamos dizer que o lago fica embaixo, há colinas, e a cidade se estendeu entre as colinas até o lago. Exatamente. Então vai de alturas de quase 700 metros, que são as partes mais frias da cidade, como o bairro de Epalange, uma zona de expansão da cidade, a uma média de 400, 500 metros, mais ou menos. O lausanense, então, vive subindo e descendo as ruas. Exatamente. É uma grande dificuldade do trânsito e dos transportes públicos, justamente levar em conta essa situação de pequenas ruas e de colinas. O lausanense é uma pessoa que pratica muito esporte, especialmente um grande gosto pela marcha, pelas atividades do lago, pequenos veleiros, ou também os passeios pelos campos. Ou então uma pessoa que descansa bastante, porque subindo e descendo é incrível o número de cafés e casas de chá, restaurantes que a gente vê em cada campo. Cada esquina tem um café, em cada bairro tem dezenas e dezenas de cafés que são o ponto de encontro da população. As pessoas se encontram mais nos cafés do que em casa. Convida-se uma pessoa mais no café que na casa própria. É verdade que não se fecha um negócio aqui sem um copo de vinho? É verdade, é impossível. É
é uma atitude até grosseira de não aceitar esse famoso copo de vinho branco que é oferecido a cada ocasião da vida. Do ponto de vista urbanístico, como você a veria? É uma cidade que estende-se ao longo do lago. A oeste tem os bairros operários, o bairro de Renan, depois aproximando-se do centro é o Brie, que é um bairro pequeno burguês. Depois tem um centro em torno da igreja de Saint-François, em torno da qual tem os grandes bancos, tem os enormes prédios. É o bairro chique? É o bairro chique das boutiques do comércio, dos hotéis também. Tem um pouquinho, tem uma colina onde tem a velha cidade de Lausanne, chamada La Cité, a cidade medieval, em torno da catedral, uma belíssima catedral gótica. Depois começam os bairros mais elegantes, um bairro da burguesia e dos estrangeiros ricos, que é o de Chailly, e depois os bairros da grande burguesia lausanense, que são La Rosière e Puy. É uma cidade um pouco estratificada. Digamos. É muito estratificada, passa a ser de uma classe social a outra, do ponto de vista do urbanismo, de modo muito nítido. Mas, de modo geral, a cidade é muito bem cuidada, em qualquer parte que seja, muito limpa. Um aspecto essencial de Lausanne. Ela é uma cidade de estudos. Tem uma universidade bastante importante. Em Lausanne tem a segunda escola politécnica do país, a outra é Zurique, e a universidade está se desenvolvendo muito rapidamente. Por esse motivo, está se construindo em Dorigny uma nova cidade universitária, uma grande obra. Na Universidade de Lausanne tem mais ou menos 50% e até mais de estudantes estrangeiros de todas as partes do mundo, da África, dos países árabes, do Vietnã, por exemplo, da Ásia e também agora sempre mais da América Latina. Há brasileiros e portugueses? Há brasileiros e há portugueses, sobretudo na escola politécnica. Essas famosas escolas particulares de Lausanne? Agora eles sofrem certas dificuldades com a recessão, mas agora estão se convertendo, o tipo de estudantes está mudando. Por exemplo, tem menos europeus, tem menos filhos de europeus ricos e mais filhos de saudianos ou haitianos. Tem vários brasileiros que enviam filhos deles. A chamada crise do petróleo. Exatamente, as consequências da crise, mas tem algumas centenas de institutos particulares de níveis desiguais. Tem boas, tem menos boas, tem algumas que são simplesmente pensões turísticas para crianças. Dizem que vários soberanos antigos, vários chefes de Estado passaram por aí. É verdade. E tem muitos chefes de Estado, sobretudo africanos, que se diplomaram aqui na universidade, na Escola de Ciências Políticas de Lausanne ou em outras faculdades. Quando uma moça ia ser debutante na sociedade, as famílias ricas americanas e inglesas a enviavam a Lausanne por um período por um semestre ou dois antes. É verdade, eu conheci senhoras que passaram por essa etapa da vida delas. Agora é menos uma coisa que não se pratica tanto, mas foi verdade, é certo. Luiz Siqueira é um estudante brasileiro de Direito, natural de Porto Alegre, que mora em Lausanne há alguns anos. Lausanne é uma boa cidade para se estudar? Eu acho que sim, pois existem dois fatores. O primeiro é que Lausanne é uma cidade pequena, sem muitas possibilidades para a gente sair e se divertir. E o segundo é o fator clima.
Aqui, durante 9 meses faz frio, e quando faz frio ou você fica em casa ou vai para a biblioteca estudar. Você se adaptou facilmente a Lausanne? Agora, 2 anos depois, eu posso dizer que sim, mas no começo... O problema da adaptação aqui na Suíça vai até o momento em que você compreende a mentalidade do suíço. Se você compreende, aí você pode dizer que você está mais ou menos adaptado. Você nunca vai se integrar no sistema deles, pois é algo completamente diferente do nosso sistema no Brasil. Muito rígido, o pessoal é sério. Mas se você entende isso, de uma maneira geral, você pode dizer que está adaptado pelo período de tempo que você quer passar aqui na Suíça para completar os estudos. Qual foi a sua maior dificuldade para os seus estudos, para a sua adaptação, quando você chegou aqui? Ela não foi, ela continua sendo. O problema da grana, né? Mas a minha mãe, o meu pai faleceu faz 10 anos, a minha mãe é professora aposentada, quer dizer, ela não pode me enviar muito dinheiro por mês, mais ou menos uns $200, e para ela é um pouco pesado, eu reconheço. Então eu me viro por aqui, né? Nas férias eu sempre tenho que trabalhar, e durante o período de aula a gente procura um emprego assim por 1 semana, 2, né? Para se virar, né? Aonde você encontrou seus empregos por aqui, em tanto que estudante? A maioria deles no serviço social da universidade. É lá o pessoal que quer empregar alguém telefona, eles colocam um aviso na parede, você olha, mostra a sua carta de estudante e recebe o telefone dessa pessoa. Aí você contacta e, se der certo, você trabalha. É organizado pela própria Universidade de Lausanne. A cidade suíça de Lausanne é também considerada importante centro médico, tanto pelo renome de sua faculdade de medicina, como pela presença de grandes hospitais e clínicas deste país. A faculdade de medicina é uma das melhores do mundo. Tem uma grande quantidade de estudantes, sobretudo norte-americanos, que estudam aqui, atraídos pela reputação dessa faculdade e justamente como está se construindo uma nova cidade universitária, está se construindo um centro utilizando todas as novas técnicas medicais, e é uma obra enorme. São as 2 grandes obras que mobilizam o esforço financeiro do cantão. Os investimentos, os esforços públicos encorajam muito a pesquisa e a qualidade da medicina. E formou-se pouco a pouco, com o passar do tempo, um centro importante, um centro de pesquisa importantíssimo. O Museu Cantonal de Belas Artes da cidade de Lausanne expõe atualmente a 8ª Bienal Internacional de Tapeçaria, com artistas de 19 países. Nessa Bienal, Sérgio Fernandes encontrou um velho conhecido brasileiro, Paulo Raad, mineiro da gema, mas lausanense de 5 anos. Lausanne é um centro artístico? Eu acho que sim. Você vê pelo tamanho da cidade, é uma cidade que tem um museu, que é muito bom, tem biblioteca, há vários teatros e várias galerias. Você pode escutar vários concertos, tem as temporadas em que vêm as grandes companhias de toda a Europa e do mundo. Bom, você vê que você tem uma escolha. Todo visitante da cidade suíça de Lausanne nota com curiosidade um imponente edifício no alto da cidade. É o prédio do Supremo Tribunal Federal Suíço. Lausanne é a capital judiciária do país, já que fica em Lausanne o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, a instância judiciária superior do país. O motivo da presença aqui desse tribunal é a descentralização, que é a base do sistema político suíço. Tentaram dar a cada região uma responsabilidade na administração geral do país. Digamos que Berna é a capital política, com as câmaras e o executivo, o Conselho Federal, e Lausanne, a capital judiciária. Exatamente. Não poderíamos falar de Lausanne
e esquecer a economia. Lausanne seria uma praça financeira suíça? É mais uma praça bancária importante do que uma praça financeira, já que a Bolsa de Lausanne tem uma importância mínima, mas as grandes bancos têm todos uma sucursal importante e um importante número de negócios efetua-se aqui. E o Banco do Cantão de Vaud é o 7º do país pela importância. Em Lausanne, acha-se a Câmara de Comércio Suíço-Brasileira. Foi fundada há 30 anos e é dirigida por um banqueiro da cidade, François Lugeon, cônsul honorário do Brasil, também entrevistado por Sérgio Fernandes. 30 anos de fundação, para nós está lembrando também o esforço fabuloso. Se pensamos que o negócio entre o Brasil e a Suíça, nesse tempo, era de 35 milhões de francos suíços, que agora ele é quase de 800 milhões de francos suíços. Deve ser uma das explosões de negócio internacional mais grande, como todos os partenários da Suíça. Que lugar ocupa a Suíça no comércio com o Brasil? Como fornecedor, 14º. Como cliente, 16º. Que já é uma importância grande. Mas como investidor, a Suíça está no 3º lugar como o Japão. Os outros investidores mais importantes serão os Estados Unidos, a Alemanha, vem Japão, Suíça. Quem fala Suíça, pensa tradição. Também é o caso de Lausanne. É uma cidade de tradições, conservaram-se costumes que datam da Idade Média até. Por exemplo, o costume do vigia, que fica na parte superior da catedral, na grande torre da Catedral de Lausanne, e que durante a noite, de hora em hora, grita a hora certa. É um canto que ressoa em toda a cidade, que pode se ouvir de qualquer canto quando a cidade é silenciosa. Uma coisa muito impressionante nos tempos antigos. Outro costume seria o dia do mercado, a quarta-feira, toda quarta-feira de manhã e o sábado de manhã também. É um mercado muito colorido que instala-se na Cidade Velha, justamente. E para os lausanenses, quase uma festa participar desse mercado, que é um mercado de legumes de alta qualidade, de flores, e sempre mais de vestidos tipo hippie, e para os jovens, e que é uma das atividades mais pitorescas da cidade. A respeito das tradições, tem sociedades de estudantes que não se organizam em torno de uma ideia, mas são mais do tipo das sociedades de estudantes alemães do século XIX. Tem a sociedade Zofange, Stella, Belles Lettres, que em geral não, todas são sociedades de homens, as mulheres não são aceitas. Lausanne é uma cidade refúgio. Como também as grandes cidades suíças, aqui encontram segundos períodos refugiados políticos de todos os países do mundo. Há uns 15 anos eram argelinos durante a Guerra da Argélia. Depois vieram muito numerosos os vietnamenses. E agora encontram-se muitos africanos, latino-americanos também. Brasileiros também. E encontram-se refugiados políticos brasileiros vindo do Brasil ou vindo do Chile. O governo suíço dá uma assistência, dá uma autorização de estadia e uma assistência que seja para continuarem os estudos, se eram estudantes, ou para encontrar um emprego. Eles não têm o direito de exercer uma atividade política. É verdade que os habitantes de Lausanne chamam um visitante de fora, mesmo sendo ele suíço, de estrangeiro? É verdade. É verdade, vai até o ponto que um suíço de Berna, de Zurique, de Basileia, querendo viver em Lausanne, deve anunciar sua presença aqui e à polícia e pagar uma taxa de estadia. Todo estrangeiro é submetido a uma taxa de estadia.
Para ser exato, precisa dizer que uma coisa que existe em todos os cantões suíços e que corresponde à mentalidade que preside a organização do país, o particularismo de um cantão a outro. Um suíço, quando o senhor pergunta a um suíço de que nacionalidade ele não responde que ele é suíço, ele responde: eu sou vaudois, valaisan, genevois, zuriquense, basilense, etc. O fato de pertencer à Suíça vem em segundo lugar. Dizem as más línguas. Amigos, acabamos de ouvir aí parte do programa da Rádio Suíça Internacional sobre a cidade de Lausanne com o Sérgio Fernandes, programa de 1977, ok? Vamos agora a mais uma informação de ex. Conflito na Ucrânia, segundo ataque na Transnistria em menos de 24 horas, destrói 2 torres de antenas de rádio. 2 explosões destruíram 2 antenas de um centro de rádio e televisão na cidade de Grigoriopol, na autoproclamada República Moldava da Transnistria, informou o Ministério do Interior daquele território separatista. As explosões ocorreram nas primeiras horas da manhã e nenhuma vítima foi relatada, de acordo com o portal moldavo Politica MD. A primeira explosão ocorreu por volta das 6h40 GMT e a segunda às 7h05 GMT. Destruiu 2 das antenas mais potentes do centro de rádio de Mayaca, disse a publicação. De acordo com as autoridades da Transnistria, as antenas destruídas foram usadas para transmitir sinais de rádio russos. O ataque contra o centro de televisão, de rádio e televisão de Grigoriopol é o segundo perpetrado no território da Transnistria em menos de 24 horas. Esta segunda-feira, desconhecidos atacaram a sede do Ministério de Segurança do Estado da Transnistria com lança-granadas, denunciou o Ministério do Interior da entidade separatista, com maioria da língua russa na sua conta de Telegram. No ataque, perpetrado no centro de Tiraspol, capital da Transnistria, foram lançados pelo menos 3 projéteis que causaram danos materiais tanto na sede ministerial como em edifícios vizinhos, sem vítimas reportadas. O gabinete do governo da Moldávia para a reintegração expressou preocupação com as explosões de ontem, dizendo que as informações disponíveis indicam que o objetivo do incidente era criar pretextos para uma escalada de situação de segurança na região da Transnistria, que não é controlada pelas autoridades constitucionais. A Transnistria, território apenas de 500 mil de habitantes, a maioria eslavos, rompeu relações com a Moldávia após um conflito armado entre 1992 e 1993, no qual contou com a ajuda russa. Desde o fim daquele conflito, que custou a vida de centenas de pessoas, a Moldávia defendeu a integração dos 2 territórios divididos pelo rio Dniester, algo que os separatistas sempre se recusaram a refazer, ou a fazer. Sob o acordo para a solução pacífica do conflito da Transnistria, assinado em julho de 92, a Rússia colocou 2.400 soldados para garantir a paz na área, mas esse contingente foi reduzido ao longo dos anos. Moldávia convoca seu Conselho de Segurança e o presidente da Moldávia, Maia Sandu, convocou a reunião do Conselho Supremo de Segurança, devido ao agravamento da situação na região separatista da Transnistria. Bom, amigos, tivemos aí essa informação que surgiu no decorrer da semana, onde atacaram aí 2 antenas aí na Moldávia. Infelizmente, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia está complicando a situação daquele eixo ali do Ocidente, do Oriente, e esperamos que realmente haja uma paz o mais breve possível. Entretanto, temos infelizmente a visão de que o Vladimir Putin não vai baixar a guarda, ele quer porque quer a todo custo
tomar conta não só da Ucrânia, mas de outros países circunvizinhos ali que ele acha que é soberano sobre todos. Mas esperemos aí que não haja aí uma tendência devastadora de uma terceira guerra mundial com esse conflito armado lá na Europa. Ok, amigos? Bom, agora vamos ouvir os áudios dos amigos. E vamos ouvir aí a Rádio Friásia Internacional em 21.520 kHz, ouvida às 10h44 UTC, hoje dia 29, em idioma tibetano. A escuta foi realizada por mim hoje pela manhã. Também temos a escuta do nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, que ouviu a Rádio Internacional da China em idioma francês para a África Ocidental, em 11.695 kHz, às 20h34 UTC. Ele ouviu ontem, dia 28 de abril. Também outra escuta do nosso amigo Marcos, lá de Recife, Pernambuco, foi da Rádio Romênia Internacional, no serviço em espanhol para a América do Sul e Caribe, em 11.800 kHz. Ele ouviu às 23h13 UTC, ontem, dia 28 do 4. O nosso amigo Paulo Maranhão, lá da ilha de São Luís, no Maranhão, ouviu a Rádio Exterior da Espanha, no último dia 24 de abril, em idioma espanhol, às 21h09 UTC. Também o Paulo ouviu a Rádio Vaticano, em idioma francês, às 20h54 UTC, também do dia 24 de abril. E por fim, o nosso amigo Wendel Marques, lá de Unai, Minas Gerais, ouviu a Rádio Free em 11.580 kHz, das 19h34 UTC, também dia 24 de abril. Vamos ouvir e em sequência voltamos à nossa programação. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Continuamos el servicio informativo en español de Radio Comunidad Internacional.
El primer comentario de hoy se titula La Unión Europea y la dependencia del gas ruso. La Unión Europea considera chantaje la decisión de Rusia de cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria y asegura que se están haciendo esfuerzos para asegurar suministros alternativos de gas. La suspensión unilateral por parte de Gazprom del suministro de gas a algunos estados de la Unión Europea es injustificada e inaceptable y representa un desafío por parte del Kremlin, considera la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta declaración ha sido formulada al final de la reunión del Grupo de Coordinación de Gas, después de que Rusia suspendiera el suministro a Polonia y Bulgaria, dado que los dos países han negado a pagar el combustible em rublos. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Tenis C3 y C2 ha ganado el nuevo número 9 del mundo, ya que Carlos Alcaraz se va a convertir en la novena mejor raqueta del circuito. Además, el Barcelona ha perdido contra el Rayo Vallecano 0-1 en el Camp Nou y deja el camino libre para que el Real Madrid se convierta en la próxima jornada en campeón de Liga. De momento se nos ha ido el frío y la lluvia, la semana viene más primavera, ¿no? Buenas noches, mañana lunes esperamos más estabilidad en todo el país, con cielo poco nuboso y sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en Galicia, Cantábrico Occidental y Pirineos. En Canarias, el extremo sur de un frente dejará intervalos nubosos y precipitaciones en general débiles que se irán desplazando del oeste a este, menos probables de las islas orientales. Las temperaturas máximas bajarán algo. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Avant de revêtir le dossard du barème, Damaris Mutimutwa avait remporté plusieurs médailles pour le Kenya lors des Jeux Olympiques de la jeunesse de Singapour en 2010 et au championnat d'athlétisme junior d'Afrique de l'Est à Khartoum au Soudan. Ce meurtre ravive le choc provoqué par le décès de l'athlète Agnès Tirop, double médaillée de bronze au championnat du monde, retrouvée morte à son domicile en octobre dernier. Inculpé pour son meurtre, son mari est actuellement en détention mais nie les accusations portées contre lui. Le meurtre d'Agnès Tirop, 25 ans, avait été perçu comme un signal d'alarme. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. E por dentro eu ia pra despeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Bonito, não é? Pois então, quer saber mais sobre a história do rádio? Leia o livro A Era do Rádio Teatro. Visite o nosso blog, cujo endereço está aí. Bom, gostou? Like. Gostou? Manda pros amigos. Bom, amigos, acabamos de ouvir aí a participação das escutas dos amigos. Aí a última foi do nosso amigo Wender Marcos, lá de Inaí, Minas Gerais, que ouviu a Rádio Free em 11.580 kHz. Bom, agora vamos aos logs do nosso amigo José Ronaldo Xavier, que nos traz boas escutas aqui neste momento. Ele ouviu com seu receptor o Texan S2000 e a antena Sony AN71, certo? Escutas no dia 23 de abril de 2022. Ele ouviu a Rádio França Internacional em 11.700 kHz, das 20h18 às 20h28 UTC, em idioma Hausa, com SIMPO 45533. Ele também ouviu em paralelo em 13.815 kHz, das 18h31 às 18h41 UTC, a Rádio Algérienne em idioma árabe, ou seja, tanto a Rádio França como a Rádio Algérienne, transmitindo lá do centro transmissor e surdo na França. A recepção, ou na verdade, o SIMPO da Rádio Algérienne foi 45544. Com transmissão lá da Grã-Bretanha, ele ouviu em 15.510 kHz,
das 18h19 às 18h29 UTC. A Rádio FEBA, ou FEBA Radio Sama, ele ouviu em idioma FUR, com recepção o código 535522. Com transmissão direto da Índia, ele ouviu a Rádio All India, das 17h51 às 18h07 UTC, em idioma árabe. O símbolo foi o 35522. Ele ouviu também a Rádio Coreia do Norte em 13.760 kHz, das 20h32 às 20h42 UTC, a Voz da Coreia, em idioma francês, com o símbolo 35433. Sim, só recordando que a All India Radio ele ouviu em 9.620 kHz. Com transmissão da Nova Zelândia, ele ouviu em 15.720 kHz, das 19h59 às 20h16, a Rádio Nova Zelândia Pacific, em idioma inglês. O símbolo foi o 45544. Ele também ouviu a Rádio Vaticano em 13.830 kHz, das 18h08 às 18h18 UTC, em idioma português, com símbolo 35533. Bom, amigos, chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje, desejando a todos muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixas Clube Sem Fronteiras. Boa noite, amigos. Fui! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Simplesmente diferente.